A minha casa, a nossa casa. Que casas temos? Que casas queremos? No 36º aniversário do Público, olhamos para a habitação. Convidamos um dos maiores arquitetos portugueses, vencedor de um Pritzker, Eduardo Souto de Moura, para ser o diretor da edição especial, a 5 de março, dedicada à habitação. Mas um dia antes, a 4 de março, é aos leitores que convidamos a juntarem-se ao Público na Casa da Arquitetura em Matosinhos para a grande conferência A Minha Casa. Consulte o programa em público.pt/36 anos e junte-se a nós, porque é com os leitores que nós fazemos a nossa casa. Le pacifisme et tout ce qu'il repose, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Aqui estamos para mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima, tenho comigo, como habitualmente, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Muito bem-vindos, meus amigos. Estamos a gravar este episódio ao final da manhã de quarta-feira, hoje é dia 25 de fevereiro, precisamente um dia depois de se terem completado 4 anos desde o início da invasão russa da Ucrânia. Vamos, por isso, dedicar este episódio a falar sobre o conflito, as suas várias dimensões, militar, diplomática, securitária, política, humanitária, sem esquecer os seus intervenientes e, claro, tentando olhar para o futuro. Não se esqueçam que aqui no Diplomatas estamos sempre disponíveis para vos ouvir, para responder às vossas dúvidas ou sugestões de temas. Para isso basta enviarem um e-mail para antonio.lima@publico.pt ou para podcasts@publico.pt. Queria também recomendar aos nossos ouvintes os trabalhos que o Público tem vindo a publicar ao longo dos últimos dias, que incluíram entrevistas exclusivas com António Costa, a viagem da jornalista Rita Cis a Kiev, os textos da Teresa também. Começando então aqui o nosso programa, no dia 24 de fevereiro de 2022, as Forças Armadas da Federação Russa lançaram a sua Operação Militar Especial sobre a Ucrânia. Mas ao contrário dos planos do Kremlin, a invasão não durou dias nem semanas, mas 4 anos. O exército ucraniano não só foi capaz de resistir à primeira ofensiva da Rússia, como empurrou o invasor para o leste e para zonas do país que já eram ocupadas, incluindo por separatistas pró-russos, e até foi protagonista de algumas ofensivas militares dentro do território russo. Com Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, foi Washington a liderar o fornecimento de ajuda militar e financeira do Ocidente a Kiev e a Zelensky. Mas a chegada de Trump ao poder em 2025 resultou numa diminuição acelerada da ajuda norte-americana até à situação atual. O grosso dessa ajuda é suportado pelos aliados europeus da Ucrânia, com mais ou menos velocidade ou determinação têm vindo a aumentar os seus gastos em defesa e segurança. Uma situação em que também é a própria Ucrânia, através do desenvolvimento da sua indústria de armamento, que resiste a esta invasão com os seus próprios meios. Estamos a falar de uma guerra que é vista como existencial pelos líderes da União Europeia e pela maior parte dos governantes do bloco, que já fez 1,2 milhões de baixas do lado russo, incluindo 325 mil mortos, e entre 500 a 600 mil baixas do lado ucraniano, dos quais 100 a 140 mil mortos. Nos últimos meses assistimos a um quase congelamento da linha da frente no Donbass, enquanto a Ucrânia insiste no bombardeamento de infraestruturas energéticas. Assistimos também a uma série de iniciativas diplomáticas promovidas por Trump para suspender ou terminar o conflito, mesmo que isso implique perdas territoriais para a Ucrânia ou reforço da narrativa de Putin sobre as causas na raiz da guerra. Carlos, olhando para estes dados que temos em cima da mesa sobre o estado atual deste conflito, é difícil olharmos para estes 4 anos sem assumir que existe uma alta probabilidade de estarmos aqui sentados outra vez daqui a um ano a assinalar o 5º aniversário, ou não? É bem possível. As guerras costumam dar-nos muitas surpresas e é absolutamente o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia que transformou a política internacional nos últimos 4 anos. 3 notas. A primeira, uma frase do Papa americano, do Papa Leão XIV, que disse ao corpo diplomático na Santa Sé que lamentou que a guerra se tinha tornado, que estava outra vez na moda. E, efetivamente, a guerra russo-ucraniana, ao contrário do que se pensava em 2022, não só não terminou rapidamente,
como, retrospectivamente, é a primeira de uma série de guerras clássicas, de guerras convencionais de alta intensidade, que envolvem potências nucleares. É o caso da Rússia, que invadiu a Ucrânia, mas também é o caso da guerra entre Israel e o Irão. Israel é uma potência nuclear. Os Estados Unidos associaram-se a essa guerra e aparentemente estão preparados para continuar. E aquilo em que todos os Estados-maiores, todos os ministérios dos negócios estrangeiros pensam nos últimos anos é quando é que vai haver um conflito à volta de Taiwan, com uma tentativa da China, outra potência nuclear, tentar conquistar Taiwan. A guerra voltou a estar na moda. A guerra é o novo normal da política internacional. Segunda nota, esta guerra é uma guerra global. No princípio da guerra, em fevereiro de 2022, como o António estava a dizer, Putin quis classificá-la, e ainda a classifica formalmente por vezes, como uma operação militar especial, uma operação de polícia, uma guerra interna, como se fosse a Chechnya ou uma coisa qualquer desse tipo. Mas, do lado europeu, a posição não era muito diferente. O presidente Biden disse logo, nós não intervimos, a NATO não vai intervir, isto é uma guerra local. É uma guerra local. Mas muito rapidamente a resistência ucraniana mostrou que não era uma guerra local, que não era apenas uma guerra da Ucrânia, que era uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que a Ucrânia existia como um Estado. E depois a resposta europeia mostrou que, afinal, a guerra era uma guerra europeia. E também do ponto de vista pejorativo, o ministro indiano dos negócios estrangeiros disse é uma guerra europeia, o resto do mundo não está interessado nos problemas europeus. Mas afinal era uma guerra global. E o mesmo ministro dos negócios estrangeiros indiano, hoje em dia, passa o dia a assinar acordos com a União Europeia, a Alemanha, a Inglaterra, a França, que não seriam possíveis sem a guerra da Ucrânia, que transformou as relações internacionais e designadamente entre a Europa e a Ásia, não apenas com a Índia, mas também com o Japão, com a Coreia do Sul, nos dois sentidos. Aliás, o Japão, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura fazem parte do grupo de Ramstein, do grupo de Estados que integram a coligação que apoia a defesa da Ucrânia contra a Rússia. A China também, ao contrário daquilo que toda a gente pensava, a China apoiou permanentemente a Rússia. É verdade que o chanceler alemão, mais numa longa sequência de encontros com o presidente chinês, lhe vai pedir para intervir na guerra da Ucrânia. Ele está em Pequim neste momento, provavelmente já sabe qual é a resposta, mas há aí uma ligação, e a Coreia do Norte veio combater ao lado da Rússia contra a Ucrânia. É uma guerra global. A guerra russo-ucraniana é uma guerra global. Terceiro ponto, transformou a NATO e as relações transatlânticas. A NATO, no período entre o fim da Guerra Fria e a guerra da Ucrânia, praticamente não servia para nada. Faziam expedições nos Balcãs, no Afeganistão, no Mediterrâneo, contra piratas, e essas coisas todas não servia rigorosamente para nada de relevante, e voltou, como na Guerra Fria, a ser o quadro em que se organiza a defesa europeia. Mas organiza-se a defesa europeia num registro diferente. A guerra russo-ucraniana não alterou as prioridades internacionais dos Estados Unidos, nem no tempo do presidente Biden, para quem a China e o Médio Oriente continuaram a ser mais importantes do que a Europa, e embora os Estados Unidos tenham sido decisivos para reunir a grande coligação de apoio à Ucrânia, estavam sempre um passo atrás. E muitas vezes, tal como a Alemanha, de resto, desajudaram mais do que ajudaram a Ucrânia. É uma história que ainda está por fazer. De qualquer maneira, essa distância entre os Estados Unidos e a Europa, essa desvalorização da prioridade europeia pelo lado norte-americano confirmou-se, e os europeus tiveram que avançar de uma maneira muito decisiva. Entre 2024 e 2025, o aumento dos gastos de defesa dos Estados europeus membros da NATO é 11%. É uma coisa impensável. De antes, a diferença era sempre negativa, tinham diminuído. Agora, não só aumentam, como dão pulos
deste tipo de um ano para o outro. E mais importante, de certa maneira, com a última eleição norte-americana, os Estados Unidos autorizaram finalmente os europeus a serem responsáveis pela defesa europeia. Devolveram aos seus aliados europeus a responsabilidade pela defesa europeia, o que é uma muito boa notícia. Assim eles consigam, mas que é uma muito boa notícia. Portanto, de todos os pontos de vista relevantes, a guerra como novo normal, a guerra russo-ucraniana como uma guerra global, a sua transformação das relações transatlânticas e da Europa, esta guerra, como em geral as guerras relevantes, justamente porque os ucranianos souberam resistir e transformar aquilo que era um golpe de mão numa guerra prolongada e numa luta heroica pela sobrevivência, não apenas da Ucrânia, mas da Europa, conseguiram mudar radicalmente a política internacional. Teresa, já vamos olhar com mais detalhe para a Europa, para Trump, mas vamos focar-nos aqui um bocadinho na Ucrânia. Acho que faz sentido, porque eu sei que a Teresa tem uma opinião muito positiva sobre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e por isso eu gostava de lhe perguntar de que forma é que Zelensky tem representado, ou não, já me dirá, a resistência e a perseverança da Ucrânia neste conflito. A Teresa, num dos seus últimos textos, descreveu como um herói improvável. Eu, infelizmente, largos milhões de cidadãos do mundo, o que me deixa, digamos assim, bem acompanhada. O Carlos disse uma coisa fundamental, na qual Zelensky teve um papel decisivo, que foi a resistência ucraniana que mudou as políticas em Washington e nas capitais europeias em relação ao apoio à Ucrânia. Todos nos lembramos que Biden telefonou a Zelensky no dia em que a guerra foi desencadeada por Vladimir Putin. A aconselhá-lo a sair da Ucrânia. Não, oferecendo-lhe o meio para o tirar imediatamente da Ucrânia, e todos ainda temos na memória a célebre frase de Zelensky: o combate é aqui, eu não preciso de boleia, preciso de munições. A resistência ucraniana foi decisiva para mudar a política em Washington e para levar a Europa, por exemplo, a Alemanha, a passar de oferecer aos ucranianos 5.000 capacetes para estar hoje no pódio do apoio militar à Ucrânia. Isto diz muito da importância dessa resistência. Foi fundamental, dura até hoje, com uma coragem verdadeiramente extraordinária que nós, do nosso conforto, nem sequer somos capazes de avaliar em toda a sua extensão, porque a guerra de Putin é brutal e é bárbara, não respeita as leis da guerra, não respeita os civis, não respeita nenhum princípio humanitário que deve ser aplicado também em estado de guerra. Qual foi o papel de Zelensky nisto tudo? Teve um papel fundamental, que foi mobilizar a resistência ucraniana. Teve as palavras certas, atitudes certas, o comportamento certo, a capacidade de comunicação necessária para mostrar aos ucranianos, para os mobilizar e para lhes mostrar que era possível defender a soberania, a independência do seu país. É este o seu grande mérito. E é fácil de provar este mérito quando ele se transformou hoje numa figura incontornável da cena internacional, se transformou num dos líderes mais admirados em todas as democracias, incluindo os Estados Unidos da América. É muito mais popular do que Donald Trump, coisa que deve incomodar imenso o presidente americano. Qualquer líder de uma democracia, sobretudo na Europa, faz questão de o receber, de estar com ele. Qualquer parlamento de uma democracia europeia quer tê-lo a dirigir-se aos deputados. É hoje a figura
em relação à qual os europeus e os cidadãos do mundo, como dizia Pierre Rasseneur, os cidadãos do mundo que têm boa vontade em relação à humanidade, é a figura que eles veem como aquele que se aproxima mais de um herói. Ele, de facto, teve esse mérito é reconhecido, poderia não ser, é reconhecido, e tornou-se hoje uma figura absolutamente incontornável do próprio futuro da União Europeia. Falámos do invadido, vamos agora falar um pouco sobre o invasor. Carlos, eu há pouco referi o número elevado de baixas do lado russo, muito se tem falado também do impacto óbvio desta guerra na economia da Rússia. Os avanços no terreno não parecem significativos, tendo em conta os objetivos que foram definidos. Também já aqui falámos, bem ou mal, os aliados europeus estão unidos no apoio à Ucrânia. A NATO ganhou 2 novos membros desde a invasão. Pergunto-lhe se Putin chegou a um ponto em que também ele está refém desta guerra, ou seja, ela também é essencial para ele e para o regime? Concordo. Aquilo que começou como uma guerra de conquista passou a ser uma guerra de sobrevivência também para a Rússia, uma guerra de sobrevivência para a Ucrânia, de sobrevivência do Estado, da sua soberania, da sua democracia, mas também é uma guerra de sobrevivência para a Rússia, para o regime autocrático e para o seu estatuto internacional. E quando pomos as coisas nesses termos, podemos pensar que se calhar já era uma guerra de sobrevivência antes de ser uma guerra de conquista. A Rússia de Putin, há 15 ou 20 anos, decidiu fazer uma aliança com a China. E fez essa aliança com a China, não por sinofilia, mas porque entendeu que essa era a melhor maneira de impedir que a Rússia se tornasse um vassalo da China, que vai ser uma das principais potências internacionais e que está em ascensão, ao contrário da Rússia, que estava e continua a estar em declínio. Mas para fazer uma aliança com a China, a Rússia tinha que ser dominante no espaço pós-soviético. É a sua doutrina Monroe, de Vladimir Putin, e o corolário de Putin, da doutrina Monroe russa, é conquistar a Ucrânia. Há uma velha frase do Zbigniew Brzezinski que diz que a Rússia só pode voltar a ser um império com a Ucrânia. E sem a Ucrânia jamais voltará a ser um império. E embora o Brzezinski fosse um polaco, os russos adotaram sem a citar, naturalmente, a máxima de Brzezinski como a sua regra de orientação geoestratégica. Putin não conseguiu conquistar a Ucrânia e no caminho perdeu a Síria, perdeu a Venezuela, está à beira de perder Irão e está cada vez mais dependente da China. Há algum momento em que surge uma estratégia alternativa nas elites russas que possa pôr em causa esta deriva? Não sabemos. Nós não sabemos o que é que se passa entre as elites russas, não sabemos se há a capacidade, se há ainda o elan necessário político de sobrevivência para fazer uma estratégia alternativa. Se não houver uma estratégia alternativa, a Rússia, como era inevitável, provavelmente, vai ser um vassalo da China. Teresa, falando agora aqui um pouco sobre Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, sua chegada ao poder foi fundamental para refletirmos sobre estes últimos 12 meses de guerra, porque ele prometeu acabar com o conflito em 24 horas. É verdade que tem assumido uma postura proativa na frente diplomática, mas a sensação que fica, lembrando não só aquela recepção faustosa a Putin no Alasca, mas principalmente aquela humilhação a Zelensky na Sala Oval, a sensação que fica é de que nos últimos 12 meses houve aqui um desperdício, não é? No que toca a resultados práticos desta diplomacia, tendo em conta que do lado russo não parece haver grande vontade de cedências, bem pelo contrário. Exatamente. Eu acho que o incómodo ucraniano para Trump é de tal ordem, o facto de ele ter prometido acabar com a guerra em 24 horas, depois em 6 meses, e depois não às tantas dizia, vamos deixá-los lutar durante algum tempo. Exatamente. Eu acho que o incómodo que a guerra da Ucrânia representa para Trump está bem representado em duas coisas que aconteceram, uma esta madrugada, outra
na terça-feira, no dia em que se completaram os 4 anos da invasão russa da Ucrânia. No discurso do Estado da União, dedicou à Ucrânia 60 segundos, passou em cima do assunto sem se demorar mais do que 1 minuto. Na terça-feira pudemos constatar que não esteve nenhum alto representante americano nas cerimónias de Kiev, onde estiveram os europeus todos, os representantes máximos das instituições europeias e muita gente que quis estar presente para dizer que estava ao lado da Ucrânia. Não houve representação americana. A estratégia de Trump continua a ser libertar-se desta guerra o mais depressa possível e dizer que é a sua 9ª negociação de paz no mundo. Nem consigo repetir as 7 primeiras, a única que está na nossa memória é o Acordo de Paz no Médio Oriente. Onde a guerra continua. Onde a guerra continua. E até se entre pode a Tailândia e o agravar. Camboja também, não é? E até se pode agravar rapidamente. Exatamente. A sua lógica a olhar para o conflito na Ucrânia é a mesma lógica com que olha para o mundo, ou seja, os fortes mandam, os fracos obedecem. Toda a sua estratégia foi de enfraquecimento de Zelensky da Ucrânia toda, desde a humilhação que referiste até ao corte brutal e total do apoio militar à Ucrânia. Da partilha de informações secretas também. Aí ainda mantém alguma coisa, mas com de vez a parte em ocidental. quando, exatamente, de vez em quando interrompe, deixando os mísseis de defesa ucranianos cegos no céu, o que é terrível. Percebe que não tem uma saída fácil, porque Zelensky e, de alguma maneira, a Europa não aceitam o seu diktat, percebeu isso, têm em comum com Putin o mesmo ódio absoluto a Zelensky, gostariam ambos para Putin. Zelensky representa uma humilhação. Para Trump representa alguém que não só em 2019 levou a um dos seus impeachments no primeiro mandato, Exatamente. não lhe perdoa, como agora não lhe obedece. São 2 características que ele e Putin têm em comum e que, evidentemente, visam o presidente ucraniano. Por outro lado, no centro da sua estratégia está a ideia que a Ucrânia é um problema europeu e que terá de ser a Europa a resolvê-lo. O que é que vai sair daqui? A Europa tem sido prudente. Ainda ontem o Presidente do Conselho Europeu dizia que a Europa deve deixar que as negociações continuem até tomar uma posição sobre o que fazer se elas falharem ou se elas resultarem, mas, no geral, há um convencimento forte na Ucrânia, na Europa e até nos Estados Unidos da América de que estas negociações não vão levar a parte nenhuma, porque partem de uma mediação que não é imparcial, que não quer verdadeiramente uma paz justa e duradoura, que proteja a independência e a liberdade ucraniana de escolherem o seu destino. Carlos, como é que olha para estes últimos 12 meses de intromissão de Trump neste assunto? Eu julgo que os Estados Unidos têm tido um comportamento oportunista nesta matéria e que as expectativas que os russos tinham em relação ao presidente Trump, e que o presidente Putin tinha em relação ao presidente Trump, não se concretizaram. Porque, em primeiro lugar, os Estados Unidos não conseguiram isolar, deixar cair a Ucrânia e os europeus e forçá-los a aceitar uma capitulação. Não conseguiram. No terreno as coisas não mudaram. Substancialmente houve a demonstração de que os europeus eram capazes de substituir os Estados Unidos, no essencial, no apoio, e que a determinação da Alemanha, da Grã-Bretanha, da França em manter a soberania da Ucrânia era real,
independentemente, é verdade que é a primeira vez que isso acontece, que as três principais potências europeias estão unidas contra os Estados Unidos. Isso não tem precedente na história, desde a Segunda Guerra e desde antes da Segunda Guerra. Sim, não tem precedentes na pura história. e simplesmente. É uma situação inteiramente nova e, portanto, podemos aceitar que, como outras vezes no passado, os erros de cálculo estratégico do presidente Putin são compreensíveis, que são convencionais, de certa maneira. Também os Estados Unidos aproveitaram o facto de a Rússia estar imersa na guerra contra a Ucrânia para tomar conta da Síria com a Turquia, para tomar conta da Venezuela e aparentemente também ameaçarem Cuba. E mais importante, olharam para a nova conjuntura em que a Rússia continua em guerra contra a Ucrânia e a China ocupada em apoiar a Rússia contra a Ucrânia para atacar o elo frágil da coligação das autocracias, que é o Irão, que é efetivamente, sobretudo depois da derrota na guerra que Teherão quis lançar contra Israel, que é efetivamente o elo frágil. Os Estados Unidos têm um comportamento oportunista, como disse a Teresa muito bem, não estão interessados na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, senão para tirar partido das oportunidades que isso representa, neste sentido em que a Rússia está cada vez mais isolada, cada vez mais dependente da China, cada vez mais refém, para usar a sua fórmula, cada vez mais refém da guerra que ela própria iniciou e, enquanto for assim, os Estados Unidos vão ocupando as posições que a Rússia ocupava, também em relação à Europa. Um resultado desta invasão e do prolongamento da guerra é o fim da Ostpolitik alemã e a ruptura nas relações entre a Europa Ocidental e a Rússia, que vai condicionar a evolução da Rússia durante décadas. Falamos então um pouco mais sobre a Europa. O Carlos e a Teresa têm dito muito aqui no Diplomatas que a União Europeia e o Reino Unido, claro, continuam a correr contra o tempo, apesar de tudo, nomeadamente no que toca ao investimento na sua indústria de defesa e na assimilação desta ideia de que a nova ordem mundial está a obrigá-los a assumirem definitivamente a sua autonomia estratégica em matéria de segurança. Teresa, tentando olhar aqui para o futuro, este 5º ano de guerra será um teste derradeiro essa determinação da Europa? Sim, é um teste derradeiro e é um teste... Um teste continuado, se calhar. É um teste derradeiro porque aquilo que acontecer na Ucrânia terá uma influência absoluta no futuro da Europa. Portanto, esta Europa, tal como nós a conhecemos, joga a sua continuidade no resultado da guerra que se trava na Ucrânia e que os ucranianos travam com a maior ameaça à segurança europeia com a qual os países europeus vêm hoje confrontados. Há um artigo no último número da Economist que tem um título absolutamente delicioso. A Teresa é grande fã dos títulos da Economist. Sou, mas a Economist, não sei se sabes, tem um grupo de 7 ou 8 jornalistas só para o título. Exatamente. E legendas de fotografias. E legendas de fotografias. Portanto, aquilo é a sério, não é como nós, que os títulos dependem da nossa inspiração individual do momento. Claro. Há um texto na Economist, na última edição, que tem a guerra sem fim de Putin na capa, que é delicioso. É irritante termos de dar razão aos franceses. É assim o título. Acho que é um título, é mais um título genial desta revista, que tem uma qualidade jornalística imensa, como todos nós sabemos. Porque é que é irritante termos de dar razão aos franceses? Todo o texto é à volta da defesa da França, da autonomia estratégica da Europa.
todo o texto é à volta das intervenções do presidente Macron desde o dia em que foi eleito, num discurso que fez em 2017, até um outro discurso de 2019, até uma entrevista que deu à Economist ao Financial Times, já não tenho a certeza, a dizer que a NATO estava em morte cerebral. Exato. Até à sua insistência enorme em que a Europa se tinha de preparar para construir uma autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos, e o que ele conclui, o autor do artigo, é que, sabendo nós todos, e nós sabemos que todos os presidentes franceses têm dentro de si o general Charles de Gaulle, têm lá no íntimo e medem sempre com ele, a verdade é que... Com dificuldade. A verdade é que, em muitos aspectos, as advertências que Macron, que a França foi fazendo ao longo do tempo, e que eram absolutamente ignoradas ou remetidas à ideia, lá estão os franceses com o seu gaullismo tradicional. Essa ideia hoje, que era desprezada pela Alemanha, pela maior parte dos países europeus, essa ideia hoje está no centro do debate da Europa. A Europa percebeu, o Carlos já explicou isso com toda a clareza, com dois factos fundamentais, a guerra na Ucrânia em primeiro lugar, a reeleição de Trump em segundo lugar, que o seu futuro tinha de ser outro, que tinha de criar, como gosta de dizer a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para não repetir a frase autonomia estratégica, que a Europa tem de ser independente, é a expressão que ela usa, em termos económicos, em termos militares, em termos estratégicos e em termos da construção da sua própria relação com o mundo. É este o grande desafio que a Europa enfrenta. A generalidade dos líderes europeus já o assumiram. A tarefa é ciclópica, há um atraso enorme no armamento, na definição das políticas económicas, como é que a Europa se torna mais forte economicamente, mas o caminho começou e não creio que vá parar tão depressa. Carlos, para fechar, vamos voltar aqui a uma questão que temos, na verdade, falado muitas vezes aqui no Diplomatas. Desde o dia 24 de fevereiro de 2022, Portugal já realizou 2 eleições legislativas, umas presidenciais, umas autárquicas e umas europeias. Aqui há uns meses nós falámos sobre uma sondagem do European Council on Foreign Relations que colocava os portugueses entre os principais apoiantes da Ucrânia. Logo a seguir aos polacos. Sim, e também do aumento das despesas militares nacionais. Também colocava os portugueses entre os mais receosos de um cenário de Terceira Guerra Mundial e de uso de armas nucleares. Perante estes dados e esta realidade, como te explica que a questão da Ucrânia e não só os temas da segurança tenham estado praticamente ausentes de todas estas campanhas eleitorais que houve em Portugal? Praticamente, na última eleição presidencial, houve alguém que falou na palavra guerra, mas muito rapidamente. Naturalmente, os portugueses não gostam de falar de guerras. Há uma dicotomia entre a grande maioria da opinião pública, que desde o primeiro dia, e não apenas em Portugal, forçou as elites a alinharem com a resistência ucraniana contra a invasão russa, e a posição das elites, sobretudo das elites políticas e das elites de política externa e de defesa em Portugal, que em geral, a maior parte dos membros dessas elites tinham como dogma que a vitória da Rússia era inevitável e não, como resposta à invasão da Rússia, uma reação política que é que a vitória da Rússia é impensável. Exatamente. Exato. Esta divisão, que não desapareceu, vai continuar a existir. As elites de política externa em Portugal são extremamente conservadoras e mantêm esta posição. Traduziu-se numa grande relutância da parte das autoridades portuguesas em relação
à Ucrânia. Durante o primeiro ano, a seguir à invasão, nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro conseguiram falar da guerra na Ucrânia. Falavam de uma grave violação do direito internacional, o que é ridículo. Ao fim de um ano conseguiram falar da guerra da Ucrânia, mas nunca nenhum deles falou da guerra russo-ucraniana, uma guerra entre dois Estados soberanos. Nunca nenhum deles classificou a ofensiva da Rússia como ofensiva imperialista e nunca nenhum deles falou da guerra russo-ucraniana como uma guerra europeia. Não há nenhuma entidade portuguesa que fale nesses termos. Há, desde o princípio, e continua a haver uma grande relutância. A mesma coisa em relação à questão do alargamento da União Europeia à Ucrânia, para não falar do alargamento da NATO, exato, Teresa. Sim, mas em relação ao alargamento Europeia da NATO, silêncio total. absoluto, mas é um silêncio que vem desde 2008, portanto não faz mal. Agora, em relação ao alargamento da União Europeia à Ucrânia, as autoridades portuguesas, quando essa se tornou a posição dominante em Bruxelas, disseram que sim, e depois acrescentaram imensas ressalvas, mas demora pelo menos 10 anos, e não se sabe como é que vai acabar, não é? E, em geral, é má ideia. Esta posição das autoridades portuguesas que responderam a esta nova realidade com a marcha atrás está a impedi-las de reconhecer que a Europa está num momento de refundação. Exatamente. Em que Portugal devia estar, como esteve no passado, com a União Económica e Monetária, na vanguarda. Proativo, não é? Na vanguarda, na primeira linha. centro. Na primeira linha da defesa desta refundação, designadamente em relação ao alargamento da Ucrânia e à criação de uma União de Defesa Europeia, que são duas dimensões inseparáveis dessa refundação da Europa. Em vez de estarem nessa primeira linha, estão presas no seu conservadorismo, a tentar fazer de conta que não existem e que Portugal não existe na política europeia internacional. Muito bem, meus caros, chegamos ao fim do nosso tempo. Mais uma vez foi um gosto ouvir a vossa análise e contar com a vossa companhia. Muito obrigado a quem esteve desse lado. Se ainda não subscreveram o podcast, por favor façam-no, deixem o vosso comentário, avaliem o Diplomatas nas vossas plataformas de podcast favoritas. Nós regressamos na próxima semana com mais um episódio. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.